Você pode se colocar sentado. Nós vamos trazer uma palavra hoje. Nós vamos falar um pouco sobre sonhos, sobre visão, sobre revelação. Quando nós falamos de sonho, todos nós, se move dentro de nós um espírito de sonhador. Todos nós sonhamos com algo, todos nós almejamos com algo. Mas nós vamos estar falando aqui não dos sonhos que nós temos, mas vamos estar falando dos sonhos que Deus coloca no nosso coração. E esses sonhos, eles podem vir até a nossa vida de algumas maneiras. O sonho mesmo, propriamente dito, né, que é aquele conjunto assim, de imagens, de pensamentos, de experiências que nós temos enquanto estamos dormindo. Né? É o sonho mais basicão que se pode falar, né? Aquele sonho que a gente tem quando está dormindo. Temos aqueles sonhos também quando estamos acordados. Que ficamos o quê? Imaginando coisas que poderíamos viver, situações que poderiam acontecer conosco, desejos do nosso coração. Nesse entremeio tem a visão, que tanto se enquadra no momento dos sonhos, né? Foi um sonho, mas quando ele perpetua de uma maneira tão clara a tua mente e ao teu coração, percebemos que é o Senhor falando conosco. Quem já teve essa experiência? É um sonho que é um sonho diferente, ele tem um colorido diferente e ele fixa de uma forma diferente na nossa mente. E aí nós entendemos, isso não foi um sonho somente da minha cabeça, somente pensamentos que eu acumulei durante o dia e à noite ele apareceu ali no meu sonho. Não. Nós entendemos que são os sonhos de Deus para a nossa vida. É uma visão que o Senhor nos dá, que pode nos dar a revelação dessa visão ou simplesmente aparecer a visão. Nós temos que estar atento quando o Senhor coloca nos nossos sonhos alguma coisa que é somente uma visão, ou quando ele dá a revelação, a interpretação daquele sonho. O que será isso, né? Então, ao invés de nós acordarmos, poxa, eu sonhei com um avião que saía de dentro da parede e aí bateu na chave, não sei o que, sei lá. Você fica com aquilo, dá lufas, não venha me perguntar o que é, porque eu sou péssima em entender e interpretar sonhos. Mas tem gente que já pega e fala assim, não, é a chave do isso, não é não? Tem gente que já tem esse dom. Então, mas nós precisamos ficar atentos àquilo que Deus quer falar conosco, nos sonhos, nas visões e na maior revelação que Deus deixou para nós, que é a palavra de Deus. Uma revelação é de Deus quando ela se enquadra totalmente à palavra de Deus. Quando nós enxergamos ela em detalhes, em pessoas que passaram, em salmos, aonde nós encontrarmos na Bíblia respaldo para aquele sonho, para aquela visão, assim será uma revelação de Deus para as nossas vidas. Por isso somos enfáticos nisso. Cuidado com as revelações. Mas João sempre falou, cuidado com as revelações, que se estejam pautados, se estejam na palavra, se estejam regados pela palavra, se estejam inseridos na palavra, sim, confie nessa revelação. Então, temos que ter cuidado, tanto no momento de ouvirmos uma revelação para as nossas vidas, quanto no momento em que Deus nos revela e nós somos portadores dessa palavra para alguém. Precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Mas hoje eu trago uma palavra aqui a respeito da vida de um homem que eu creio todos aqui já ouviram falar. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela se revela a cada manhã. E, por certo, dentro dessa história, haverá algo para a tua vida. Por certo, no meio desta palavra que vai ser liberada aqui, da vida desse homem, há algo novo para a tua vida. Você crê nisso? A maneira como você está esperando esta palavra, na expectativa dessa palavra, essa palavra vai falar ao seu coração. Amém? Às vezes nós chegamos, né, nos lugares na expectativa de ouvir uma pessoa falar.
E aí, quando outra se coloca no lugar, já há uma resistênciazinha. Não era isso que eu queria hoje, mas o que tem para hoje é isso. Amém? Então, nós vamos aqui nos deleitar na palavra de Deus, que sim, a palavra de Deus é que é a verdade, e se nós estivermos dentro da palavra, Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar falando sobre José. José do Egito, tá? José do Egito. Nós vamos estar falando porque José foi rotulado pelos irmãos como o sonhador. E eu creio que aqui nesta noite já tem muitas pessoas que já ouviram de alguém falar isso, você é um sonhador. Quem já ouviu isso? Só eu e uma pessoinha lá. Apareceu mais gente. Glória a Deus por isso. Porque quando os irmãos de José o rotularam dessa forma, havia um desdém dentro deles. Havia um espírito de inveja, havia um espírito de competição. E eu pergunto para a igreja agora, quando nós revelamos nossos sonhos, nossos objetivos, alguém que está à nossa volta, será que tem sentimentos e pensamentos como este? Sim. Isso não é uma prerrogativa só aqui da palavra de José. Todo sonho que nós falamos, eu quero isso, eu quero fazer aquilo. Qual é o seu sonho? O meu sonho, pode ter certeza que pessoas que estão ao nosso lado, às vezes as mais íntimas, vão ter olhos diferenciados, vão ter olhos de acusação, vão ter olhos de inveja. Por quê? Lidamos com seres humanos. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha enquanto você dá um glória a Deus. Gênesis 37. Gênesis 37 fala, José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama dele a seu pai. Antes que nós continuemos a leitura, antes que você já coloque na tua mente, José era um X9. Quem já pensou isso? José era o queridinho do papai e era um tremendo de um X9, contava tudo para o papai. Primeira impressão é essa. Mas, na realidade, o que José era uma pessoa fidelíssima. Era alguém diligente, era alguém honesto. E desde a mais tenra idade, ele já demonstrava isso. Seu pai, a palavra de Deus diz que ele era o xodó do pai dele. Porque a história é meio assim, porque Raquel ela não tinha filhos, e aí ficou aquele confronto, aquela situação, e quando ela gerou um filho, ela já de idade, quando ela gerou José, para Jacó foi uma alegria diferenciada dos outros filhos. Então, a Bíblia ela não esconde nada. Tá? Se ela está falando aqui que ele era o preferidinho do papai, ele realmente era. Mas ele tinha culpa disso? Tinha, gente? Não. Ele não tinha culpa disso. Mas aquilo que o pai dele mandava ele fazer, ele fazia. Então o pai dele falava assim, vai lá atrás dos seus irmãos que estão trabalhando, que estão fazendo, vê o que eles estão fazendo e traga para mim as notícias. Então isso já deixou os irmãos como? Queridinho do papai, só ele que tinha uma túnica colorida, né? E ainda trazia uma má fama dos irmãos. Pelo amor de Deus, né? Tá querendo alguma coisa. Então, esses irmãos, eles já estavam com o pé atrás com José. José ainda me vai cair na asneira de contar os sonhos que ele teve. Vamos ver os sonhos? Vamos lá.
Quem está comigo? Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Pessoa fiel, honesta, diligente, e ainda tem um sonho desse, não bastou mais nada. E disse: peço-vos este sonho que tenho sonhado. Aí o pessoal resolveu ouvir. Eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós, terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborrecinho por seus sonhos e por suas palavras. Presta atenção, o momento, o lugar e as pessoas que vão estar contigo no momento que você vai, no momento de alegria, porque quando recebemos algo do Senhor, queremos compartilhar, mas nem sempre é o melhor lugar, é a melhor pessoa para ouvir. Deus deu um sonho para José. Mas escuta uma coisa, do sonho, da visão, da revelação, até a concretização de tudo isso, há um trajeto enorme a ser percorrido. E José, mesmo sendo o queridinho de Jacó, mesmo tendo a oportunidade, a alegria de receber do próprio Deus a revelação daquilo que haveria de acontecer na vida dele, mesmo ele passou por grandes situações dificultosas para até chegar à vitória. Então, não pense que porque você está passando por situações tão adversas, que o seu sonho não é de Deus. Não pense que você está passando por circunstâncias tão dolorosas que aquilo que o Senhor colocou no teu coração não é para que você venha viver. Porque não vivemos os sonhos de Deus, porque não aguentamos o trajeto que temos que percorrer. O Senhor revela os sonhos a nós. Nós colocamos aquele sonho, damos vida àquele sonho no nosso coração. Nós começamos a imaginar, nós começamos a nos programar, nós começamos a dar passos em direção àquilo, mas o processo vai acontecer. E numa trajetória há percalços, há pedras, há situações, há pessoas, há desejos de que aquilo não venha se concretizar. E aí, na maioria das vezes, esmorecemos, paramos, estabilizamos, ficamos estatalados e deixamos o tempo passar. E aí o sonho não acontece e a gente fala tão tranquilamente, não era de Deus. Porque é muito mais fácil falar. Não era vontade de Deus que isso acontecesse. Porque se fosse vontade de Deus, acontecia, amados. Acontecia, mas não tirando de você as oportunidades de crescimento. José só poderia ter aquele sonho realizado depois que ele tivesse a maturidade para viver o sonho. Ele jamais poderia, com aquela cabeça de 17 anos, com aquela capa colorida, vivenciar aquilo que Deus tinha para ele. Porque o sonho que ele contou para os irmãos é de que ele seria maior, de que os outros estariam abaixo dele, o que já era um sonho grande. Por quê? Porque ele só tinha 17 anos, era um dos mais novos, abaixo dele só tinha Benjamim.
E os outros, né, a começar por Rubem, já eram homens, já eram grandes, já tinham, não haveria possibilidade aos olhos humanos de que ele se colocasse acima dos irmãos. Porém, era a vontade do Senhor, mas não naquela ocasião. Não naquela condição que ele tinha naquele momento. Ele precisava ainda criar uma casca. Fala para o teu irmão, teu sonho ainda não chegou, porque a casca ainda está fininha. Nós precisamos vivenciar passo a passo a caminho do propósito de Deus para a nossa vida, do caminho dos sonhos de Deus para a nossa vida. José, a partir dali, ele teve outro sonho e continuou contando os sonhos para os irmãos. Talvez ele fosse inocente, talvez fosse inexperiente. Não, ele confiava. A pessoa que não confia no outro é porque não é digna de confiança também. Então, ele achava que se os irmãos chegassem para ele e contassem alguma coisa que fosse boa para eles, com certeza José se alegraria com a alegria do irmão. Mas era o contrário. E aí ele continuou contando os sonhos. Os irmãos foram se irando. Os irmãos foram se irando porque viam ali a verdade, né, que Deus estava realmente falando. Nós sabemos que pela Bíblia, quando Deus dá um sonho, dá de novo, é porque Ele quer confirmar aquilo, é para que a gente venha crer naquilo. E aí, o que aconteceu? No versículo 11, leia aí comigo. Seus irmãos, pois, invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O que é isso? Ele percebia isso. Ele percebia que o sonho era uma realidade de Deus para a vida. Jacó tinha intimidade com Deus. Então, ele entendia que esse sonho para José iria se manifestar, mas ele também via os outros irmãos. Quem é pai e mãe aqui? Você conhece os defeitos dos seus filhos? Todinhos, né? Todinhos a gente conhece os defeitos, mas a gente chama assim mesmo, com todos os defeitinhos. Mas a gente conhece, a gente sabe os passos que estão dando, o que está fazendo, a gente sabe. Jacó também sabia que tudo isso se manifestaria, mas ele ficou com aquele negócio ali, eu não vou falar nada, deixa Deus trabalhar. Eu imagino que ele tenha falado isso. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E nesse momento aí, Jacó pede a ele que vá lá, como de costume, ver o que os irmãos estavam fazendo. Só que, nesse momento, os irmãos agiram de uma outra forma. Não somente ficaram chateados, né? Eles se manifestaram ali, realmente manifestando naquele momento a ira deles, o coração, revelando o coração deles. E viram de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha só o tamanho da raiva deles, porque o irmão tinha lhes contado um sonho, por toda a situação. Eles eram feridos, eles estavam com a alma ferida? Estavam com a alma ferida, mas a tua alma ferida não é passaporte para você invejar e botar tropeço na vida do outro. E nem que botem na sua. Amém? Deus tem um sonho para cada um de nós. Levanta a tua mão e fala assim, Deus tem um sonho para mim. Deus tem um sonho para mim e eu vou conseguir romper com todas as situações e Ele vai se manifestar na minha vida. Amém? Glória a Deus. E disseram uns aos outros, eis, lá vem lá o sonhador. Amados, o nosso sonho para os outros é uma imaginação. Os nossos sonhos para os outros é algo inalcançável. Por quê? Porque só quem vê possibilidade de realização de sonhos impossíveis na nossa vida é o próprio Deus. Os outros que estão ao nosso lado não conseguem vislumbrar aquilo que Deus consegue ver.
Deus, ele tem o futuro, o presente, tudo diante dele. Ele conhece o coração de cada filho. Por mais que nós externemos um coração compadecido, uma coisa cheia de amor, se nosso coração não for assim, o nosso irmão não vai ver, mas Deus, por certo, vai ver. E aí os sonhos de Deus são especiais para a nossa vida. Ele começa a idealizar. Quem tem filhos aqui sabe, a gente olha para os filhos e deseja o quê? Que sejam felizes, que sejam prósperos, que tenham saúde. É ou não é? Você imagina Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, não vai sonhar para mim, para você, algo tremendo, algo impossível aos nossos olhos, mas que podemos conseguir porque Ele vai fazer todas as coisas. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos pegar pela mão, Ele vai fazer o impossível para que as coisas aconteçam na nossa vida. E aí, né, eles queriam matá-lo. Vão matar, que era o primeiro pensamento. Quem já teve raiva de alguém aqui? Não, gente, não tem só santo aqui, todo mundo aqui já teve raiva. Mas a palavra de Deus diz assim, que você pode até se irar, mas não peca não. Fica só na ira que vai dar tudo certo. Então, eles olharam com muita raiva, com muita ira para José, falou assim, não, vão matar ele. Primeiro pensamento, vão matar. Depois, Rúben, não porque era bonzinho, mas porque Deus não permitiu. Ele levantou Rúben e falou assim, não vamos matar, não. Vamos fazer qualquer coisa, mas não vamos matar ele, não. Rúben até tirou um bom moço, mas não. É porque o propósito de Deus tinha que ser cumprido na vida de José. E José não tinha feito nada ainda que se desviasse desse propósito. Porque Deus, ele quer realizar o sonho na tua vida, mas se você se desviar... Escuta uma coisa, igreja, atalho não é coisa para crente. Atalho não é coisa para reviver o propósito, o sonho de Deus mais rápido. Não é, pelo contrário, é para você perder os sonhos de Deus, para que eles não venham se manifestar na tua vida. Amém? Então, mas mesmo assim não fazem isso, eles não matam ele. Mas tiram ali a túnica de José, eles tramam uma coisa ali mirabolante, mata o bicho, bota o sangue do bicho para dizer para o pai que José havia morrido. O pai que era temente a Deus, o pai que cria, sabia que aqueles sonhos não eram sonhos carnais, mas era o próprio Deus falando a José. Você imagina a dor dele, não dá nem para imaginar. E aí eles tiveram a ideia de colocar ele, joga ele na cova aí. Tá? Enfim, resumindo, porque o interessante é que você pegue esse capítulo e leia toda a história de José, porque realmente é fascinante. Mas nós não temos tempo de falar os pormenores aqui, amém? Então vamos dar uma adiantada? Vamos? Está todo mundo comigo? Então, no 27, ele fala assim, vinde e vendamo-lo a este ismaelita e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. E aí, tudo bem, foi embora. Ele foi vendido. O sonho de Deus sobre a vida de José tinha se acabado? Tinha morrido? Não. O sonho permanecia intacto. José havia feito alguma coisa que fosse contrária para que não se manifestasse esse sonho? Não. Então o sonho estava de pé. Você continua obediente ao Senhor? Você continua vivendo a palavra de Deus? Então o seu sonho está de pé. Se estamos no caminho do Senhor, todos os sonhos, todos os propósitos, tudo aquilo que Ele fala, vai lá, meu servo, vai lá, minha serva, e vai acontecer. Se nós não nos desviarmos do caminho, o sonho vai ser manifesto na nossa vida. Quando eu digo que circunstâncias vão acontecer para atrapalhar o sonho, para que aquele sonho não aconteça, se você permanecer fiel, e a palavra aqui é de fidelidade. José se manteve fiel aos seus princípios, foi leal ao seu pai, foi fiel a Deus o
tempo todo. Por isso, Deus não recolheu o sonho que tinha sobre a vida de José. Ele permaneceu. As circunstâncias, né, as situações iam cercando José, mas José íntegro, honesto, dentro daquilo que ele, dos princípios que ele tinha aprendido, e junta com a fé em Deus, e aqueles propósitos, aqueles sonhos, eles não sumiram. Então, vamos lá. Ele foi preso, né? Não foi não, Marícia. Ele ainda está e foi vendido. Foi vendido. Mas aí ele parou lá na casa de Potifar. Olha o que aconteceu nessa casa. Tudo que José colocava à mão prosperava. Sabe, aquela pessoa que vai fazer... Gente, quando você pensa numa pessoa assim, você já pensa assim, tudo que ele fazia, caía aquelas moedinhas de ouro, igual do tio Patinhas. Não, não era assim, não. Mas você já viu aquela pessoa que, por exemplo, mulher, vai fazer um bolo, o bolo fica maravilhoso, fofo, alto, dá a receita para outra, a outra fica esmirrado, feio, duro. Então, a mão daquela que faz é uma mão próspera. Então, prosperidade é isso. Tudo que você vai fazer fica bom, cresce com vigor. Né? Nós vamos em festas hoje em dia, casamentos, aniversários, e nós ganhamos mudinhas de planta. Quem já ganhou mudinha de planta? Quem já deixou as plantinhas tudo morrer? Não levanta a mão, não. Tu é próspera. A próxima que você receber vai crescer ou vai ficar desse tamanho. Então, a diferença, quando a palavra de Deus diz que tudo que ele botava a mão, Eduardo, prosperava. Tudo virava ouro. É isso. Entendeu? Todo o serviço que ele ia fazer, ele fazia com excelência. Tudo que você for fazer, se você fizer com excelência, o resultado vai te ajudando, vai sendo acrescentado, até que o sonho maior venha se realizar na tua vida. É dessa forma que acontece. E aí José entrou na casa de Potifar. E tudo que ele fazia, prosperava. O palácio ficou maravilhoso. Aquele homem deu tudo na mão de José. Falou, olha, tudo está aqui. Ele não sabia nem o que tinha, nem o que não tinha. Nem como estava, nem como não estava. Porque José tomava conta de tudo. De tudo. Tudo ele tomava conta. A única coisa que ele não podia tocar era justamente naquela que veio se insinuar para ele, a mulher do dono do coisa. Olha a situação de José. A situação dele era terrível. Porque essa mulher devia ser linda. Ela deveria ser muito cheirosa. Ela deveria ser cheirosa. Ela deveria andar com as roupas mais maravilhosas, né? E José tomava conta de tudo aquilo ali, né? Ela se alimentava bem, porque José preparava tudo ali. Então, ela vivia naquele palácio, aquele palácio estava todo nas mãos dele. Mas esta mulher se levantou tentando José. O sonho de José já tinha se manifestado? Tinha? Não. Mas ele estava com uma vida boa, tranquila? Estava. Ele tinha domínio sobre todo ali? Tinha. Então, ele poderia até passar pela mente dele, é só eu dar um peteleco nesse homem, já estou com tudo aqui na minha mão, ainda fico com a mulher dele. Será que aconteceria isso nesses dias, gente? José, com toda a honradez que ele tinha, os princípios todos areadinhos, igual aquelas pratarias lá que tinha lá naquele castelo, ele não se deitou com a mulher de Potifar. Mas ele tinha um coração puro. Ele não se deitou com ela. Deus podia ter livrado ele da situação. Deus poderia ter livrado ele desse presídio ou não? Quem poderia pensar isso? Todo mundo. Mas acontece que o que Deus tinha para José era muito maior do que a mente dele poderia imaginar. E como ele era
Tudo que ele fazia, aonde ele chegava, ele transformava o lugar. Amados, vamos pedir ao Senhor esta unção nesta noite. De onde nós fomos colocados, a gente venha transformar o lugar. A gente venha trazer alegria, venha trazer prosperidade, venha trazer a presença de Deus aonde nós estivermos. Porque aonde José estava, todo mundo percebia que a presença de Deus estava com ele. Mas José foi preso. Olha que circunstância desfavorável para uma pessoa que estava esperando em Deus a concretização de um sonho. Ele foi preso. Não ficou jogado na cela. Não ficou. O que ele fez? Foi um preso de excelência. Ajudava, cooperava, revelava sonhos, foi traído ali por um daqueles, você for lá, revelei teu sonho, fala de mim lá e tal. Não falaram, mas tudo isso também propósito de Deus, porque José ele só podia aparecer na hora X, na hora que ele fosse tomar, sabe, o sonho dele nas mãos dele. E aí tá bom. Analisamos a fidelidade, a oportunidade que ele teve, a lealdade que ele teve ali com o Senhor dele, porque ele fala, não vou fazer isso, não vou trair o meu Senhor nem o meu Deus. Olha só. Então, ele estava dando passos largos para alcançar o sonho? Estava. As circunstâncias diziam para ele que ele ia conseguir? Não diziam. Por isso que eu digo, se você está passando por uma fase em que você fala assim, caramba, estou cansada demais, meu Deus do céu, só pedindo força, vigor a Deus para conseguir dar um passo. Não pense que o seu sonho foi engavetado por Deus. Ele pode ser engavetado por você, mas por Deus ele nunca é engavetado. Porque o plano do Senhor está ali, sobre a mesa, para ser cumprido na minha vida e na sua vida. Só não vai ser cumprido se nós lançarmos mão do livre-arbítrio. Eu agora também não vou fazer mais nada, vou ficar aqui, não vou ajudar mais, não vou mais fazer nada. Se José tivesse tido esse comportamento, não teria acontecido na vida dele o que nós vamos estar falando aqui agora. Amém? Vamos lá. Vamos lá para o capítulo 41. E aí começa a manifestação de algo maior na vida de José. Entenda, a fidelidade dele circunstância nenhuma fez ele quebrar o compromisso, de permanecer firme com seus princípios, seus propósitos. José interpreta o sonho de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, gente, olha só, o tempo passando, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas formosas, à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias, à vistas, magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vistas e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, à vistas e gordas. Então acordou Faraó. Muitas das vezes o sonho que Deus nos dá, sonhos para que nós venhamos tomar atitudes assertivas na nossa vida, não são somente para nos abençoar. Um sonho, quando é de Deus e ele se realiza, sempre respinga nas pessoas que estão por perto. Sempre que um sonho for realizado na tua vida, pode ter certeza que outras pessoas se beneficiarão desse sonho realizado. Amém? Por isso é muito melhor a gente torcer para que os outros também venham realizar seus sonhos. Porque, de certo, pelo menos o testemunho deles vai servir para aumentar a nossa fé. Amém?
Glória a Deus. E aí ele falou isso, né? Contou esse sonho, e logo depois ele dormiu e sonhou de novo. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento do Oriente brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Quem lembra do começo da história, quando os irmãos, por inveja, por ciúme, por desdém, chamaram José de o sonhador? O tempo passa, amados, mas aquilo que tem a acontecer, vai acontecer. E um princípio quebrado aqui, ele vai te quebrar em algum lugar. Em alguma parte da tua vida, você vai ter a tua vida quebrada por um princípio que você quebrou. José não quebrou princípios. Entendamos isso. Então, o que Deus preparou para José foi infinitamente maior do que aquilo que ele pensou. E aí ele contou esse sonho, resumidamente, vamos lá. Ele contou esse sonho e respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Ele sempre entendeu que tudo o que ele fazia com excelência é porque Deus estava com ele. Se em todas as manhãs nós orarmos ao Senhor, falando: Senhor, traga à minha vida a excelência de servir a tudo e a todos, tudo que eu for fazer, que eu faça com excelência para glorificar o teu nome. Por que a palavra diz que tudo que nós devemos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor? Não é assim que fala? Então, devemos fazer tudo com excelência. E José permanecia desse jeito. No 25 fala assim: então disse José a Faraó, ele contou todo o sonho para José, e aí disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7. Então, haveria um tempo de 7 anos onde haveria abundância ali. As plantações iam, ia ser algo maravilhoso, próspero, riquíssimo. E logo depois, 7 anos, onde as vacas eram magras e consumia tudo que tinha sido guardado nos 7 anos. Mas José virou para ele e falou assim: diz que Faraó precisa de um homem inteligente, de um homem, portanto, proveja agora um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Quem lembra do sonho? Quem lembra daquele sonho que José teve? Que a família dele, os irmãos dele se curvariam diante dele, o que já acharam que era muita coisa. Depois, o outro sonho é que o pai e a mãe também estariam debaixo dele, o que era um sonho muito grande. O seu sonho pode ser muito grande na tua mente, mas o que o Senhor tem para realizar é muito, muito, muito maior. Olha o que Deus fez na vida de José. O sonho era pequeno. O sonho era pequeno e causou inveja. O sonho era pequeno e causou transtorno. O sonho era pequeno e desejaram o mal de José. Imagina se Deus revela o sonho em sua totalidade. Quanto não seria mais penosa a vida de José? Vocês estão comigo? E aí, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Faraó, no 38, põe José como governador do Egito. Olha o sonho de Deus, o sonho de José. Por maior que seja que você acha que seu sonho é inalcançável, se você se manter fiel e diligente e fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus determina e não se apartar do caminho do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, mas se manter firme, o Senhor vai manifestar na tua vida sonhos grandiosos. Em Joel 2,
28. Abra aí o livro de Joel 2, 28. Cadê Joel? Joel 2, 28 fala assim, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amados, Pedro faz menção a esse versículo lá em Atos 2:7. E houve verdadeiramente o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. E o véu foi rasgado e o Senhor está conosco. E esse acesso é livre a Ele. Por que isso? O que eu quero dizer? Como o acesso ao Pai está livre para as nossas vidas, temos oportunidade, sim, de sonhar os sonhos de Deus e fazê-los se manifestar na nossa vida. Não, aqui está dizendo que aqui ninguém se sente velho. Mas mesmo que você esteja, você vai conseguir ter sonhos. E os jovens vão ter visões. E todos nós vamos profetizar. Profetizar o quê? A revelação da palavra vai estar conosco. E nós vamos permanecer naquilo que Deus determinou para as nossas vidas. E nós vamos viver os sonhos de Deus. Eu quero que você analise a tua vida um segundo aí. Fecha teus olhos. Fecha os teus olhos e comece a pensar na sua mais tenra idade. Você imaginaria que você estaria onde você está hoje? Quantos sonhos foram ficados pelo caminho? Mas entenda uma coisa, é só lançar a mão deles de novo. Porque para Deus, eles ainda estão para se manifestar. Nós podemos até ter jogado fora, mas o Senhor não joga. A palavra dele não volta atrás. E se ele determinou algo no teu coração, e se isso está tudo incluso e combinado com a palavra de Deus, isso pode se manifestar no teu coração ainda. Não se dê por vencido. José tinha muita oportunidade de ter desistido de ser uma pessoa excelente. Nós vivemos num mundo onde, aparentemente, aqueles que são desonestos se dão bem. Mas aí nós somos levados lá para o Salmo de Asaf, que ficava olhando a riqueza do outro, a prosperidade do outro. Poxa, mas não serve a Deus, mas não tem Deus. E por que está assim? Espere em Deus e Ele ainda vai fazer coisas grandes na tua vida. Mas você tem que permanecer. José era fiel. Nada o fez quebrar o compromisso que tinha. Ele sempre permaneceu firme nos princípios e nos valores. José era fiel. Ele cumpria com o que prometia. Você tem cumprido com as suas promessas? Com Deus e com os homens? Ah, não, para Deus eu cumpro tudo, mas para os homens, a palavra de Deus diz que nós fazemos a Jesus quando fazemos ao nosso semelhante. Se você não está cumprindo ao teu semelhante, você também não está cumprindo para Deus. Não há fidelidade na tua vida. Nada o fez perder seus valores, em princípio, já falei. Respeitava os seus sentimentos. E os sentimentos dos outros. José, ele tinha empatia. Ele prezava pela verdade. São requisitos que enaltecem o poder de Deus na nossa vida. São requisitos que nos aproximam do Senhor. E próximo ao Senhor é muito mais fácil que as coisas aconteçam na nossa vida. Quem está distante do Senhor ganha menos do Senhor. Ganha o sol, ganha a chuva, ganha um dia após o outro. Mas o melhor de Deus é para aqueles que estão juntinho com Ele. É para aqueles que estão ali, sabe, buscando um entrosamento, buscando um relacionamento firme, um relacionamento de fidelidade, de amor,
para termos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos do Senhor. Manter o compromisso com Deus. Repita comigo. Nada, ninguém, circunstância nenhuma vão abalar os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Coloca essa frase no teu coração. Coloca essa frase no teu dia a dia. Nada, ninguém, circunstância nenhuma vai me tirar da presença de Deus. E sem sair da presença de Deus, a vitória. Amados, é de glória em glória. A vida de José foi de glória em glória. Ele vencia uma situação, vinha outra, ele vencia. Aparentemente poderia ser fracasso, mas não era. Diante de Deus era vitória. Porque a nossa vitória para Deus é quando nós permanecemos firmes e fiéis a Ele. Essa é a grande vitória que temos que apresentar para o Senhor. E agora eu quero terminar vendo aqui no capítulo... Volta lá para Gênesis, por favor. Entendendo que todo o processo, que toda a trajetória, ela é para ser vivida, amados. Vivida. Vivida. A gente quer encurtar caminho. Encurtar caminho não nos leva a Deus. No capítulo 50. Os irmãos de José chegaram a ter a necessidade. Os 7 anos da vaca magra chegou ali. Não havia aos arredores ninguém com mantimento, ninguém tinha o que comer. Mas José estava com os celeiros abastecidos. Tinha para todo o povo dali e para aqueles que vinham de longe também para comprar. Não havia mantimento, não havia comida em outro lugar, somente ali, nas mãos de José. E José foi colocado como governador dos irmãos, dos pais, do Egito, da terra, de todo aquele mantimento, de tudo. Tudo estava nas mãos dele. E os irmãos foram lá, a história é grande, vocês veem, resumidamente se fala assim, os irmãos foram lá para pegar a comida. E houve uns percalços, José usou de algumas coisas ali para vê-los novamente. Mas no capítulo 50, no versículo 19, o sonho foi realizado. E José lhe disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Josué estava governando um povo grande, alimentando povos ainda fora daquele lugar. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Sonho que o Senhor mostrou para José era desse tamanho. Mas o que ele proporcionou na vida de José foi infinitamente maior do que ele pensou, do que qualquer um pensou. E eu vou dizer para você, Deus não amou mais José do que ama a mim e a você. Então Deus tem coisas maiores para a nossa vida, amém? Deus tem coisas grandes, Deus tem sonhos a realizar na vida de cada um de nós. Basta crermos, sermos diligentes, obedecermos ao Senhor e termos fidelidade no nosso coração. E aí as coisas vão acontecer. Lembre do Salmo 23. A bondade e a misericórdia de Deus vão nos alcançar. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Amados, leia a palavra de Deus, se invista da palavra de Deus e você vai ver
qual passo você deve dar para a realização do teu sonho. Quem ainda nesta noite tem sonhos aqui? Levanta a tua mão. Eu digo para você, sem sombra de dúvida, quando esses sonhos forem realizados, Deus colocará sonhos ainda maiores para você. Amém? Os sonhos de Deus estão sobre a nossa vida e serão cumpridos cabalmente, um a um, quando nós formos obedientes, tementes, submissos, honestos, francos com o Senhor. Amém? Que a fidelidade do Senhor nos alcance nesta noite e sejamos diligentes em tudo que formos fazer, para que a honra, a glória, o louvor do Senhor cada vez mais seja dado a Ele. Amém? Fecha os teus olhos.